Olá, pessoal, muito bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu vou ter que arrumar para não dar o microfonia, espera aí que eu vou ficar mais para cá. Tá certo aqui, ô produção? Tá muito ruim? O joinha, excelente. Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez pela presença de todos. Nossa ideia aqui hoje é fazer um evento um pouco diferente sobre esse tema, que a gente tem visto aí uma série de eventos a respeito do Marco das Garantias, um tema fundamental para a gente, fundamental para o mercado. E ele sempre tem um viés, aí, os temas que a gente tem enxergado, que o pessoal coloca a legislação e começa a ler e discutir artigo por artigo, que é uma forma bacana, interessante, enfim. E aqui a gente está imaginando em fazer algo um pouco diferente disso. A gente quer ouvir a opinião, né, da turma aqui. Então, a gente chamou um grupo, enfim, primeiríssima linha, amigos e parceiros de negócio, de longa data também, para separar os principais assuntos da legislação dentro dessa 1h30 aí que a gente se propôs a fazer o evento. Discutir um pouco aqueles aspectos que tocam, né, mais a nossa prática do dia a dia do escritório, da recuperação de crédito, operações estruturadas, né, das questões ali que a gente mais tem visto, e analisar isso sob a opinião de cada um deles. Então, a gente tem aqui o Ricardo Marques, que é diretor jurídico lá do Banco BTG Pactual, acima de tudo um grande amigo. O Bulasco, que é oficial do cartório de notas aqui de São Paulo, do 30º de notas. E temos o professor Melim Chalub, que está conosco virtualmente. Melim, você está por aí já? Beleza. O Melim, ele é claro, dispensa apresentações, ele teve a oportunidade e nos abrilhantou aí com o texto legal da 9514, que trouxe e criou a alienação fiduciária no Brasil, autor de livro, de um grande livro, do principal livro de cabeceira sobre a alienação fiduciária de bem imóvel, e vai nos ajudar aqui a entender como é que isso tudo aconteceu, né? Como é que a gente chegou até aqui, como a gente aperfeiçoou a alienação fiduciária, que tanto nos ajuda aí nos financiamentos. Estava até verificando agora de manhã no painel da BCIP, que a alienação fiduciária hoje corresponde a 99,7% dos financiamentos imobiliários em garantia, né? E 0,3% é a hipoteca, que, quem sabe, voltará. A gente vai discutir esse tema aqui, voltará. E eu acho, Carol, deixar com você aí só para colocar um pouco mais sobre o que na legislação mudou, e de maneira geral, ampla, e que a gente vai passar ponto a ponto antes de repassar as perguntas aqui para os nossos debatedores. Maravilha. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todos, né? Nossos que aceitaram aqui o nosso convite de fazer um bate-papo aqui. A ideia é realmente a gente fazer um debate sobre os temas, né? Aquilo que mudou, mas a lei tem muitas mudanças, né? Então é difícil a gente abordar todos os temas, né? Aqui a gente tem acho que pode passar o slide, fazendo um favor. Se você quiser me dar o negócio do slide, eu não sei se está aí. A gente tem, então, aqui o marco legal das garantias, né? Realmente é um marco. Assim, na minha visão, acho que veio bastante coisa aqui para ajustar. Principalmente, eu falo aqui, eu sou do lado contencioso, né? Então, a gente vê muitas situações aí dos juízes e algumas dúvidas que tínhamos, muito embora a lei, né, a 9514, tenha aí tido uma alteração com a 13476, e agora vieram, e acho que é especial, né, esse esclarecimento ao longo do tempo, né? Por muitas vezes a gente vai tendo experiências, e aí acho que o doutor Melim aqui sempre também de olho no assunto, com as ideias daquilo que a gente precisa aprimorar, né? Então, acho que tem muitas coisas, muitos pontos importantes, né? Mas, no final das contas, assim, qual que é o objetivo principal dessa lei, né? Acho que aqui o objetivo realmente é fomentar o mercado de crédito, aumentar aí, a questão dos juros, trazer mais segurança, né? Acho que principalmente aqui em algumas questões judiciais, porque a gente sabe que tem muitas oportunidades de buscar o judiciário para discutir questões que, na verdade, não precisava, né? Então, a gente tem aí... E aí começam a acontecer interpretações, né? Semana retrasada, eu estive num evento e a painelista disse assim, gente, vamos simplificar.
Quando a gente começa a olhar, interpretar e etc., pode dar margem a muitos questionamentos. Então, a gente abre uma caixa de criatividade que a gente sabe que o ser humano tem e muita, né? Então, aqui acho que é fomentar realmente a atividade de crédito, né? Melhorar a liquidez de mercado, e aí acho que o Ricardo vai poder trazer essa visão um pouquinho para a gente. Reduzir, principalmente, a subutilização das garantias. Então, quando a gente tem um imóvel muito valioso, garantindo uma dívida pequena, né, como é que a gente pode aproveitar, como é que o devedor pode reaproveitar esse mesmo bem para tornar e girar seu crédito no mercado de forma a melhor ser aproveitada. E aí aumentar, acho que o último ponto, aumentar aí a concorrência, né? Então, fazendo essa breve introdução dos objetivos, né, eu passo aqui a pergunta ao doutor Melim, se puder contar para nós um pouco. Ele participou, assim como o Blasco, né, dos debates aqui da criação da lei, né, da 14.711. Então, eu gostaria de uma visão, doutor Melim, se possível, desse histórico, né, como é que foram esses debates, se tem algum ponto de atenção, algum ponto relevante que o senhor possa compartilhar aqui conosco. Bom dia a todos. É uma alegria, um prazer muito grande estar com vocês aqui para debater. Estão me ouvindo bem todos? E agradeço muito a oportunidade de participar online. Gostaria muito de estar presente, abraçando e tomando um café com vocês. Mas, enfim, estamos aqui online. A Lei 9.514, ela, desde muito tempo, desde o próprio nascimento dela, ela já nasceu carecendo de algum ajuste aqui ou ali, por uma simples razão, porque ela foi concebida, talvez até um pouco apressadamente, como de um modo geral acontece no Brasil, para atender à necessidade, à demanda de financiamento habitacional, que tinha sido praticamente extinta, cortada, por ocasião da extinção do BNH em 1986. Você tem uma ideia, basta ver que no início dos 80 financiaram-se mais de 600 mil unidades imobiliárias pelo SBPE. E nos anos seguintes, e chegando até 95, 98, por aí, os financiamentos reduziram para 30 mil unidades. Então, essa queda violenta levou o mercado a estudar alterações e a criação do SFI foi motivado por essa razão. Ela, embora a garantia fiduciária seja uma garantia para qualquer operação, mas ela foi moldada na 9.514 com os olhos voltados para a expansão, a retomada e a expansão do crédito imobiliário, da securitização de créditos, criando novas fontes de financiamento para o setor imobiliário. E, por isso, ela ficou um pouco incompleta em relação a determinados setores, determinados aspectos, né? O que foi corrigido, em parte, pela Lei 10.931 de 2004, mas, ainda assim, restaram uma série de questões. Neste caso, especificamente, da 14.711, ela veio acolher uma série de sugestões que, no mercado, em artigos e em trabalhos, em debates, no setor, até fora do setor especificamente imobiliário, vieram sendo suscitados, como é, por exemplo, o caso importantíssimo da responsabilidade patrimonial do devedor, né? Porque, por estranho que possa parecer, a Lei 9.514 consagrou como norma geral de liquidação, né, a exoneração de responsabilidade do devedor fiduciante, o que era, lá na lei do SFH, numa lei de 1971, o que era uma exceção para o habitacional passou a ser uma regra geral. Demorou muito, porque e nós levamos ao governo, a vários governos, a sugestão enfim, regularizar isso conforme a regra geral da responsabilidade patrimonial, e não foi aceita e finalmente agora veio a ser aceita. Um outro aspecto muito relevante que veio a ser suprido por essa norma, em parte, é a da nulidade do leilão ou da arrematação por preço vil. Diante do novo Código de Processo, houve algumas alterações, algumas sugestões de adequação ao limite mínimo, ao piso de 50%, né, para evitar
é a prática de preço vil. Isso até porque, até conversávamos eu e a Ana Carolina ontem, né, a jurisprudência aí de São Paulo já vinha há algum tempo acolhendo pedidos de devedores, de ex-devedores fiduciantes, que, uma vez concluído o leilão e não havendo arrebatante, o credor fiduciário fica com o imóvel, como ocorre usualmente, é evidente, e obtiveram ganhos de causa do Tribunal Superior de São Paulo, no sentido de que o ex-credor entregasse ao devedor a diferença entre o valor da dívida e o valor da avaliação, como se fosse uma adjudicação, né? Como se fosse a adjudicação prevista no Código de Processo. O raciocínio é equivocado, porque, na verdade, basicamente a adjudicação do CPC é uma opção do credor exequente, né? Ele examina a situação no momento em que se avaliou o imóvel e vai à alienação na execução, e ele opta por adjudicar porque ele entende que pode ser um bom negócio para ele adjudicar. Na alienação fiduciária, não, é o contrário. A apropriação do bem pelo credor fiduciário é compulsória. Ele, ainda que não queira, o imóvel vai para o patrimônio dele por simples efeito do não implemento da condição. Então, é diferente, né? E se o imóvel, em 2 leilões, não obteve arrematação, não teve licitação, nem para o valor da dívida, é porque o imóvel, presumivelmente, claro, porque o imóvel não alcança nem esse valor. Essa foi uma outra situação que, em parte, foi coberta por essas alterações. Algumas alterações importantes no campo das intimações, porque se enfrentava, sim, as intimações para a prorrogação da mora, e outras mais. Agora, por exemplo, a alteração em relação à hipoteca, à execução hipotecária extrajudicial, aproveitou a experiência de 20 anos, uma experiência altamente positiva, né? Uma experiência que mostra a eficiência do sistema registral no procedimento de execução de créditos com garantia real imobiliária, e então se introduziu também na legislação a execução hipotecária em geral para o caso da hipoteca. Neste caso, foi um avanço muito importante, por quê? Porque a execução hipotecária anteriormente, como nós sabemos, ela era muito restrita, porque ela só poderiam ser objeto de execução os créditos constituídos em conformidade com as condições do SFH e, além disso, os créditos constituídos em favor das instituições da SFH e das seguradoras, e dos bancos também, e das seguradoras. Além disso, era feita por um agente fiduciário, cujos honorários iam a 5% do valor da dívida. Agora, aproveitando-se a experiência já consolidada do sistema de registro, passou tudo para o registro de imóveis e qualquer crédito poderá ser executado. Sem tomar mais tempo de vocês, essas são as 3 principais alterações, outras são muito importantes, claro, mas essa também. Uma outra, só para fechar, uma outra alteração muito importante, que não vem na 14.711, mas na 14.620, é a possibilidade de realização das publicações de intimação e dos leilões por meio eletrônico, o que poderá facilitar muito, melhorar muito e provocar um grande avanço nos procedimentos. Essas são as principais alterações, só para dar início aí ao nosso debate. Excelente, Melim, muito obrigado pela contribuição. Muito bom mesmo. Acho que a ideia foi essa, trazer um pouco do apanhado geral e começar a colocar esses temas. A gente tem os 3 principais aí para poder passar um por um. E a gente consegue o quê? Mudar o slide. Claro, pode falar. Se me permite, mas uma coisa que faltou, Ana, uma coisa que faltou eu dizer é o seguinte, é que todo esse texto legislativo foi debatido amplamente com os setores financeiro, do mercado da função, do sistema registral e notarial, ao longo de muito tempo, ao longo de uns 2 anos, mais ou menos,
no IMK, no Instituto de Mercado de Capitais 4 e 5, e foi oferecido ao governo, mas no Congresso, tanto da Câmara como do Senado, foram introduzidas algumas alterações e houve uma dificuldade muito grande. O Blasco trabalhou muito nisso, e eu também, além de outros colegas, como, por exemplo, o Zé Antônio Cetraro, da ABCIP, o Fábio Rocha, do Pinheiro Neto, e outros mais, no sentido de preservar enfim, o rigor científico do procedimento e da figura fiduciária, mas mesmo assim escaparam aqui ou ali uma outra alteração legislativa que é um pouco aqui ou ali distorcida e que carece assim, de uma reflexão maior para a interpretação. Desculpa eu ter esquecido desse aspecto que é relevante a gente considerar. Imagina, Obrigado. obrigada, doutor Melim. Acho que um ponto importante também, né, que ficou de fora, a questão da discussão do bem de família, né, que ali estava no projeto inicial, e aí acho que como envolve muita discussão de fato, ele deve talvez ser melhor aprimorado aí para a gente seguir, porque é um tema também que vem muito para o judiciário, né? O bem de família sempre aí se destacando até em outros tipos de dívida, né, o fiador e etc. Como é que a gente pode alcançar se é o único bem que aquela pessoa tem? Então, acho que esse ponto, né, acabou ficando de fora, assim como tantos outros que talvez aqui, como o doutor Melim falou, precisem de uma melhor redação e uma melhor reflexão para chegar aí numa redação final, né? Mas, como o doutor Melim adiantou já alguns pontos muito relevantes, a gente destacou aqui aquilo que a gente entende que teve uma redação, uma alteração na redação, e os pontos principais e mais relevantes aqui para a gente poder fazer e seguir com os nossos debates, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da alienação fiduciária superveniente, que, na verdade, nada mais é do que a AF futura, né, que já existia, e aí agora, acho que, na prática, a gente vai conseguir aqui, sem muitos meandros aí do cartório, aí o Blasco e o Ricardo vão me ajudar um pouquinho com esse tema. A intimação para a purga da mora e dos leilões, então o doutor Melim falou um pouco aqui já do que se adiantou, mas a gente volta mais um pouquinho. A distinção entre o tipo de devedor, né? Então, quem é aquele devedor que compra o imóvel, a sua casa própria, né, que é aquela denominação do SFH, ou para construção, e quem são os outros tipos de devedores, né, nas operações estruturadas, enfim. Execução extrajudicial da garantia, o concurso de credores. A gente até debatia ontem um pouco, né, se a nominação concurso de credores aí, né, essa reflexão, porque, na verdade, na medida que eu tenho graus, pensando aqui em hipoteca e aí a alienação fiduciária superveniente, me parece, né, que os credores devem ser tratados de forma da forma ali conforme a sua preferência. A gente vai falar um pouquinho disso. Execução extrajudicial da hipoteca, como o Ferrari falou aqui, será que voltaremos a utilizar, né, ela em desuso por tanto tempo? Então, aqui, de novo, acho que o Blasco vai poder dar uma visão bem bacana para nós. E a extensão da F, se der tempo aqui, os agentes de garantia, o Ricardo aí, que tem essa parte toda de divisão também de contrato, né, de operação financeira, enfim, vai poder contribuir com a gente aqui. E aí, aproveitando aqui o tema, então, eu vou passar para a questão da alienação fiduciária superveniente e vou pedir, Blasco, para você contribuir com a gente, assim, como que funciona essa nova obrigação contratual, né? Se puder contar para nós o que veio, qual é a intenção aqui da lei, na medida que me parece que, na prática, já se utilizava, mas aqui veio de forma a ficar mais clara essa figura. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, NFA, Carlos, Ana, Ricardo, Melim. Muito obrigado. Assim, é uma honra falar com cada um de vocês. Espero falar mais ou menos certo. Mas os temas são muito novos, né? Então, o que a gente vê primeiro é que a própria lei, quando já entrando aqui na questão da alienação fiduciária superveniente, ela mesmo traz algumas redações que elas, por natureza, são confusas. Então, primeiro a gente pode ver que as alterações da F superveniente, elas vieram no artigo 22 da 9.514. Lá foram introduzidos os parágrafos... Posso trocar o microfone? Por favor. Verdade. Não era o microfone.
Então, as alterações da F superveniente, elas eram do parágrafo 3º a 10º do artigo 22. E o que, basicamente, pensando, por exemplo, para explicar que é mais fácil. Quando a gente está na hipoteca, no paralelo, era muito comum você fazer as hipotecas em graus, o Código Civil prevê. E até na análise de uma hipoteca, muitas vezes, o credor ele não estava nem tão preocupado, né, pensando na realidade da dívida, ele não estava nem tão preocupado com a exatidão da valoração do imóvel, ou qual que era o estado atual da dívida. Muitas vezes, porque na hipoteca você podia fazer o que você queria na hora de contratar a dívida. Na F, não. Né? Na F, então, veio um procedimento que você, para contratar, uma vez contratada a dívida, a propriedade fiduciária se transfere, então o proprietário passa a ser subtensiva, né, que é o garantidor, ele não tem mais o domínio da coisa, ele não pode mais dar a coisa em garantia. Então, já existia uma trava, e no começo do Instituto, os registradores até aceitavam fazer o registro dessas chamadas alienação fiduciária superveniente, no entendimento de que, olha, se for cancelado a F, vai voltar a ter titulação e, a partir de então, passa a ser eficaz. O Código Civil já fala que as constrições do imóvel em propriedade fiduciária se tornam eficazes, né, desde a aquisição da propriedade. Então, assim, já existia todo um arcabouço que daria sentido a isso, mas, com o tempo, foi consolidado que não poderia. Né? Não poderia porque você poderia atrapalhar a própria execução, e você entrar uma outra garantia, você entraria com a questão de prioridade em caso de direitos contraditórios, e consolidou que não poderia. Virou um entendimento administrativo, jurisdicional, e então você não conseguia dar uns AFs supervenientes. Como é que a gente fazia? Era até comum que às vezes se fizesse sim uma AF superveniente, mas ela não ia dar registro. Se ela não desse registro, você perdia a prioridade na hipótese, por exemplo, entrar algum direito contraditório, como uma penhora ou uma indisponibilidade. O que a lei fala agora? Ela fala, não, olha, agora você pode sim registrar essa alienação fiduciária superveniente. E ela vai ser eficaz desde o cancelamento da alienação fiduciária anterior. Essa eficácia já é um problema. Aí você tem uma grande colidência já entre o parágrafo 3º e o 10º do artigo 22. Porque, olha só, quando você tem a grande vantagem da alienação fiduciária, e considerando a hipoteca agora é a única vantagem, não tem mais nenhuma vantagem, é que ela é um crédito extraconcursal. Então, você vai lá no artigo 49, parágrafo 3º da Lei Falimentar, da 11.101, e fala que a propriedade fiduciária ela não se submete, né, à recuperação judicial, e a interpretação que se dá ao artigo 83, que já é na Lei Falimentar, é que o crédito, né, o crédito garantia real, ele crédito em si se submete, mas a propriedade fiduciária já saiu do patrimônio, então não tem nada que levar, né, isso ao lado como ativo. Ok. Aí você fala assim, olha, se essa propriedade superveniente ela é ineficaz antes do cancelamento da anterior, como é que vem um parágrafo 10º no 22 e fala que, olha, mas para proteção da recuperação judicial, esses credores não têm propriedade, eles só têm crédito. Então, quer dizer, o crédito dele não se habilita? E outra, para ele também é ruim. Claro, peraí, eu quero que habilite meu crédito, porque enquanto eu não cancelar essa propriedade anterior, eu não tenho proteção nenhuma, então você está me desprotegendo. Então, assim, não faz tanto sentido, então ficou um pouquinho confusa a redação. Vai ser muito utilizada a F superveniente? Né? Essa é uma pergunta. Talvez não tanto. Porque qual que era, quando foi introduzida, ela foi introduzida muito como uma tentativa de fomentar, né, o microcrédito, né, e vários outros créditos que não decorrem de financiamento, que era, olha, uma vez que você faz a alienação fiduciária, você avaliou o imóvel. Depois de um tempo, o imóvel pode avaliar e passar a ter um valor muito superior à dívida, ao valor que ele está garantindo. Né? Olha, então o segundo credor ele poderia ver que realmente está sobrando garantia aqui. Então esse imóvel valia 1 milhão para uma dívida de 1 milhão, ou nem valia, ele valia 1 milhão, mas uma dívida era de 500 mil, então está sobrando valor para dar em garantia. Então o segundo credor tinha vontade de pegar aquele imóvel porque ele poderia fazer alguma coisa, mas como a lei, né, não passou aquela alteração que a gente estava falando um pouquinho, provavelmente, né, do credor seguinte poder iniciar um procedimento de execução, ele tirou um pouco do atrativo dessa garantia seguinte. É claro que ela é importante, como se dá na hipoteca, mas ela não vai ter, pelo menos pela lei, enquanto não cancelada a primeira, ela não seria uma propriedade fiduciária, né? Ela seria só em potencial. O que ela tem de bom? Né? Que seria que, em caso essa primeira dívida ser insatisfeita, iria para a execução. Se sobrar preço, né, na arrematação, sobrar algum preço, esse preço se subroga para quem tem a garantia fiduciária seguinte. Né? Aí tem um segundo problema na lei. Hoje, quando você vai lá, acho que no 1484, agora não estou me recordando de cabeça, que fala das hipóteses de vencimento antecipado da dívida,
ela não coloca que causa vencimento antecipado a execução do imóvel dado em garantia por um credor de melhor grau. Ele não fala isso. Até tem uma intenção no Código Civil haver de alteração. Por que isso é importante? Ora, porque se você é o credor, é o segundo credor, e aí subrogou no preço, sua dívida não venceu. E aí você não pode pegar o preço, aí vai começar um litígio. Se o contrato não regulou, quem que vai depositar esse preço? Qual que é a taxa de remuneração? Então, o que você tem que fazer, na verdade? O credor tem que botar que o vencimento antecipado... Né, o contrato tem que estar bem feito. Tem que ter previsto que vai ser a execução do imóvel em qualquer hipótese e tal. Então, tem alguns ajustes que vão tendo que ser feitos. Mas, assim, acho que também, para não entender muito no tema, acho que ela é importante, é um instrumento importante, que vai ser utilizado, não vai ter talvez o tamanho do que você estava dizendo que utilizar pela questão do segundo credor não poder ele por si executar, mas é evidentemente que vai ter muita hipótese que isso é importante. Né? Acho que a gente ia falar um pouquinho mais, né? Mas só para já também não deixar de falar, tem 3 coisas na lei que elas andam muito próximas, mas tem que saber utilizar. Que um é o parágrafo 20, o artigo 24, inciso 1, que agora ficou claro que você pode fazer, né, o guarda-chuva. Bem, embora na 13.764 já tivesse claro, agora a lei também está. Então, quer dizer, você pode definir uma dívida que é uma dívida futura. Então, isso, por que é relevante isso? Olha, porque muitas vezes, se você consegue negocialmente fazer um contrato guarda-chuva, eu não preciso definir agora a dívida e depois eu posso ir definindo ela devagarzinho. E aí eu não preciso ter a F superveniente, eu vou ter uma única F. E quer dizer, o mesmo credor não faz sentido fazer a F superveniente se ele tiver, né, a mão no contrato, né, se ele conseguir ter uma maior condição negocial. Ele faz um guarda-chuva, não vai usar a superveniente. Da mesma forma que a extensiva, que vai falar um pouquinho, ela extensiva, ela é para uma situação muito específica, porque que é aquela que eu já paguei um pouquinho, vou dar uma nova garantia. Mas se eu sei que eu vou fazer isso, eu também vou no guarda-chuva, não vou usar a extensiva, enfim. Então, é legal esses 3 temas sempre serem validados, né? Vou fazer um guarda-chuva, vou fazer uma superveniente, quer dizer, perdi a oportunidade de fazer uma garantia melhor, ou vou dar uma recarga, né? Então, acho que são 3 temas que andam junto. Mas vamos passar aqui a palavra aqui também para não estender muito. Ricardo, algum adendo aí sobre a superveniente? Só para a gente... Tem mais um aqui, microfone. Alô, agora foi. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom dia, Melim, bom dia, Blasco. Lá no nascedouro dessas discussões, né, a gente, antes de ter essa lei, a gente tentava sempre constituir com a condição suspensiva. E aí é o que o Blasco falou. Você, eventualmente, não conseguia, por uma interpretação dos cartórios, para cá ou para lá. A superveniente, ela, com certeza, ela tem o seu valor, né, principalmente do ponto de vista da recuperabilidade do crédito, olhando na perspectiva de uma empresa, né? Só que o Blasco foi muito feliz na fala dele ao trazer essas discussões a respeito da eficácia versus... Porque é nesse pedacinho de lacuna que o devedor consegue judicializar e atrasar. E aí, quando você olha para o crédito, você olha para a recuperabilidade do crédito. Qual é o tempo que você vai levar aquilo? Cada brecha que você constitui para o devedor, aquilo permite uma judicialização e uma demora. E isso, obviamente, afeta depois taxas, afeta a perspectiva do mercado de conseguir, né, utilizar aquele instrumento. A gente não sabe ainda se efetivamente a superveniente vai cair em desuso ou ela vai ser utilizada. Poderíamos ter sido mais felizes na redação? Acredito que sim. Acredito que existiria uma possibilidade. Achei um ponto do contexto também da lei, né? Em determinado momento apareceu a figura da IGG que acabou tomando o corpo da discussão e atrapalhou um pouco aprimoramentos em alguns sentidos na lei. Mas, enfim, agora já passou, né? Não veio esse instituto e a redação como era acabou ficando nesse formato. Mas eu acho que dá para poder utilizar. Vão ser situações específicas que a gente vai acabar olhando, talvez não para pessoas físicas, talvez alguma questão mais voltada para pessoas jurídicas, nessa ideia de proteger o crédito pela extraconcursalidade, que isso sim, as instituições financeiras principalmente, né, e fundos, olham e dão um valor muito grande. Só que se você está numa superveniência e você não tem um controle da execução da garantia, como o Blasco falou, por outro lado, isso vai demandar
uma nova colateralização da dívida. Vai ser necessário você apresentar outras garantias que não apenas aquele imóvel. Então, se a ideia era que a recuperação do crédito via imóvel fosse mais eficiente, você consiga permitir que se dê mais crédito em cima do mesmo imóvel, talvez alguns detalhes possam atrapalhar. E aí entra, sim, já antecipando talvez alguns temas, a discussão da construção do contrato. E um contrato bem constituído, com cross-default, talvez aí com a constituição de um agente de garantias, vai ser um caminho que o mercado vai utilizar. Para não me alongar muito, a F superveniente ela é o anseio do mercado. Uma nova constituição da F. Por quê? Porque a extraconcursorialidade é importante. É claro que quando você olha para a pessoa física, essa extraconcursorialidade, a não ser que seja um produtor rural, deixa de ter a sua importância e talvez a hipoteca volte a ter o seu valor muito forte pela forma de execução, né, extrajudicial, coisa que para o rural, por exemplo, você não vai poder ter, mas tudo bem, o rural você vai usar a F, porque ele vai ser produtor rural, ele pode pedir RJ. Então, as coisas acabam se comunicando, de alguma forma você consegue ter uma proteção. Mas, enfim, acho que essas são as considerações iniciais que eu tinha para fazer sobre o tema. Tá ótimo, maravilha. Melim, você quer comentar um pouco? Isso, eu gostaria só de falar, Ricardo. Você casa a Estão ouvindo bem? Sim, sim. Sim, a extraconcursorialidade realmente é um aspecto positivo da produção superveniente, e ela talvez seja aplicada nas operações de incorporação imobiliária, em que a parte da entrada do incorporador fica sem garantia quando ele entrega a unidade e a financeira recebe a alienação fiduciária e fica ainda um saldo da entrada a pagar ao credor, que é o incorporador. Nesse caso, o incorporador estava sem garantia nenhuma. Agora sim, ele pode contratar a superveniente. Então, isso aí vem cobrir essa necessidade, claro, com todas as deficiências que podem ocorrer com a superveniente, mas é melhor do que a situação anteriormente existente, em que não havia possibilidade de garantia nenhuma. É só acrescentar isso ao que você falou aí, muito bem. Ainda nesse tema da superveniente, Melim, e aí se pudesse também abordar essa questão de que eu posso criar uma F superveniente com credores diferentes, ou eu preciso respeitar que seja o mesmo credor, né? Como é que ficou endereçado esse ponto? Assim, eu posso fazer, quaisquer credores podem constituir ali, claro, com o devedor alinhado, as suas garantias em sequência, ou houve alguma limitação nesse ponto? Sim, não há limitação alguma, quaisquer credores. Aí há uma diferença entre a F superveniente e a extensão, né? Porque a extensão é com o mesmo credor, né? Que é lá do artigo 9º da 13.786, se não me engano. Não, a superveniente pode ser feita com credores diferentes, como é o exemplo que eu dei agora do incorporador diante da financeira que deu financiamento para aquisição ao devedor. Perfeito. E será que nessa linha, né, a gente comentou aqui que o contrato vai ser muito importante, né, a redação do contrato passa a ser muito importante diante dessa característica de criar-se uma nova possibilidade de execução do ativo com uma garantia superveniente, eu poderia também, ao criar a minha alienação fiduciária original, vamos chamar assim, proibir que sejam criadas outras garantias supervenientes no meu imóvel, ou criar uma espécie de preferência, ou seja, caso você venha criar uma garantia, eu quero ter a preferência de estender a minha F ou de constituir uma nova F na qualidade de credor? Será que esse direito é disponível ou é um direito absoluto e eu não posso prever em contrário, né? Comentar, o Ricardo, Melim, pode seguir. Quer falar, Ricardo, por favor? Ricardo, que está Alô, na agora frente foi. de matéria, deve ter examinado isso, né, Ricardo? Não, eu acho que isso é um ótimo ponto, sim. Porque hoje você cria, por uma relação jurídica, formas de
evitar com que aquele devedor se alavanque mais e constitua outras garantias ou até venda ativos por meio de cláusulas de vencimento antecipado. Eu acho que vai ter um bom debate sobre isso, Ferrari. Você trouxe um bom ângulo aqui na discussão, porque se você não permite essas vedações, você, de outro lado, você permite com que a companhia, principalmente, a empresa, ela se alavanque mais do que o necessário e aí você não vai conseguir criar vencimento antecipado e vai entrar num risco de crédito muito alto. Na minha opinião, eu acho que esse direito do credor de exigir deve continuar sendo possível, a despeito de existir a possibilidade legal da superveniente. Porque uma coisa não deveria anular a outra, né? Senão você aumenta muito o risco de crédito. E a verdade é que quando você tem essa relação jurídica contratada, mesmo que esteja na lei, você tem duas pontas, tem o devedor e tem o credor. Eles têm que entrar no consenso no contrato. Então, nenhum credor vai permitir com que uma empresa que esteja altamente alavancada tenha um contrato com a possibilidade de sair se alavancando mais ainda e aumentar o seu risco de crédito. Se isso não for permitido, essa vedação, obviamente você vai ter uma restrição de crédito. Porque o credor vai falar, não, eu não vou deixar. Por que eu vou permitir isso? É o tema do superendividamento. Exatamente, até. Que é uma preocupação, acho, né? Exato. O superendividamento, olhando aqui para esse tema da superveniente. Exatamente. Como é que fica isso, né? E olhando para o superendividamento, que é um tema muito importante, você olha também o seguinte, quando você faz uma constituição de uma garantia, você não faz a constituição de uma garantia com base no valor de avaliação do imóvel. Primeiro, você já faz uma avaliação forçada. Então, você já reduz a capacidade de tomada de crédito em cima de determinado bem. Né? Você tem se o imóvel vale R$1 milhão, você não vai dar uma dívida de R$1 milhão para ele em cima daquele imóvel. Você vai dar menos. Isso já é, por essência, um conceito de você ter um sobejo maior, uma gordura maior, porque, como foi bem dito pelo menino no começo, quando você leva para uma execução da garantia, você pode chegar a um determinado momento que você tem um segundo leilão vazio ou deserto. Isso é muito comum. Por N razões. Porque está ocupado o imóvel, porque é uma fazenda e você vai ter uma difícil reintegração de posse. Aquela empresa tem outras dívidas. Então, assim, tem uma série de fatores que são levados em consideração, senão não existiria segundo leilão deserto. E aí entra na discussão, vale mesmo aquele valor ou não vale o imóvel? Então, você já tem essa restrição por natureza, por uma questão de mercado. Isso já ajuda bastante. Então, sem desconsiderar, obviamente, a discussão do superendividamento, me parece que quando você olha simplesmente para o imóvel, e nesse conceito da lei, eu acho que a discussão do superendividamento, para esse fim, ele vai estar um pouquinho mais afastado. Tem um ponto só que essa discussão é muito boa, mas, no fundo, ela é muito similar com a na hipoteca. Né? Se na hipoteca você pode... Né? Que já é um assunto antigo na hipoteca. Sim, sem dúvida. Se você posso vedar a concessão de novas garantias na hipoteca e num viés menos teórico e mais prático, que a gente vê assim, que o entendimento é que essa vedação ela não é oponível. Porque você pode, sim, prever isso. Inclusive com multas ou com proibição absoluta, e dizendo que Negative pledge, né? O cara proíbe que eu me divide e crie novas garantias. Mas não há um impedimento de ele contratar com o terceiro, e o terceiro, até conhecendo aquela proibição e os efeitos daquela proibição, ainda assim fala, não, mas tudo bem, então eu não quero registrar isso, e o que vai fazer? E aí vai ter um problema prático. Esses temas acabam passando muito porque tem, por exemplo, em temas que batem muito cartório, mas são similares. Olha, você pode vender um imóvel ou dar hipoteca se ele não está já referenciado, se ele não tem CCR. E, no fim, embora para várias hipóteses falhar que não possa, acaba ficando passivo que você sempre pode contratar, desde que reconheça a quem aquilo se opõe ou que não se opõe a ninguém. Só que quando bate no registro, o registro não leva para registro uma série de cláusulas. Então, assim, é muito difícil você conseguir fazer essa trava de uma forma funcional. É lícito fazer, mas fazer ela funcionar, porque o registro dificilmente vai aceitar botar na matrícula uma vedação de outra garantia. Até porque, assim, você teria que vedar muita coisa, né? Vedar, inclusive, que ele cedesse o direito dele, porque se ele ceder o direito, ele pode... Aí o cessionário dos direitos do fiduciante, ele dá em garantia, e aí falou que ele não ficou... Então, assim,
é difícil, né? Porque você sempre, é o que eu falei, é uma brecha que vai ficando e é difícil vedar, né? Mas só complementar, que eu acho que você trouxe um ponto muito bom. E acho que esse tema, ele realmente ele merece um olhar pelo seguinte, e aí você entra numa outra discussão. O dever de diligência do credor. Quando ele vai dar o crédito, ele vai ter, então, que ficar muito atento. Porque pode ter essa brecha, não está registrada, etc., mas você pegou o contrato que estava registrado, e geralmente você pede. Você não dá um crédito sem fazer uma diligência, principalmente quando você vai ter uma garantia. E aí você vai olhar, você pode ter um problema da oponibilidade, etc., concordo, mas aí você vai olhar e falar assim, mas espera aí, essa dívida precisa da... Ah, mas eu consigo colocar uma garantia, um crédito a mais naquela garantia? Tá bom, então se você vai tomar o teu risco de que você vai ser dragado, eventualmente, por um vencimento antecipado, e pode ser que aquele bem pague aquele outro credor e não pague você. Então, você quer fazer isso, segundo credor? Faça isso. Só que você vai fazer isso sabendo das consequências que aquilo pode ter. E aquela empresa pode eventualmente quebrar por conta desse vencimento antecipado. Então, o dever de diligência do credor, né, do financiador, nesse aspecto, ele aumenta, exatamente para saber as consequências de que aquele ato que você faz forçadamente pode gerar para o devedor e, eventualmente, até para o teu crédito que está exposto. E não dá para estender, mas o que você está falando é verdade. Daria até para falar de averbar isso depois. O Melim quer falar aqui, vocês não estão vendo, ele tá... Pode falar, Melim. Tá aqui, ele perde. Mas, na realidade, não é uma questão nova, né? Como disse o Blasco aí, já existe hipoteca, e em relação à hipoteca, pode ser que você está procurando aqui, me lembro do artigo. Ela diz que é uma cláusula que proíba o devedor hipotecante de alienar o imóvel, né? Acho que alienar, ou constituir novas garantias, alienar, se não me engano. Mas o credor pode prever o vencimento antecipado da dívida se isso ocorrer, né? Não sei exatamente se é isso mesmo, Blasco, você que lida no dia a dia com isso. Então, é uma situação que já existe, é um risco que já existe, é o risco do crédito que o Ricardo levantou. É uma situação em aberto, né? Uma questão que tem que ser apreciada no dia a dia. A colocação a estipulação de uma cláusula contratual vedando a constituição de novas AFs pode ser interpretada na mesma linha do que é interpretada essa disposição relativa à vedação no que tange à garantia hipotecária. Vocês não acham? Estou tentando localizar aqui Acho que sim, Melim. Acho que vai seguir a mesma... Acho que é esse ponto de olhar o histórico e as decisões já havidas nesses 20 anos aí de hipoteca serão úteis para resolver essas dúvidas que aparecerão nesse novo instituto, né? Acho que vai ser o grande instrumento para alinhar essas questões. Sim, acho que tem uma grande responsabilidade aí, né, do credor sobre a ótica de quem for tomar a segunda, né, a AF, a superveniente, olhar de fato e estudar muito bem o crédito, né? Porque, vamos lá, eu não posso, se a minha dívida vencer, eu, enquanto segunda, tenho que aguardar a primeira alienação fiduciária ou ser cumprida ou ser baixada para que a minha possa valer, né, de fato. Então, como é que eu saio disso? Como é que eu contrato com uma certa segurança? Além da garantia da alienação fiduciária, eu tenho aí, sei lá, avalistas saudáveis, sabe, outras constituições saudáveis dentro desse contrato, porque no fim do dia, se eu perder essa garantia, eu teria ali alguma saída de executar esse título, ir para o judiciário, enfim. E uma outra questão que acho que vai muito nessa linha do que eu posso ou não posso vedar ou não, a dação em pagamento. Se eu tenho uma F superveniente, a primeira, a F original, ela pode ser feita uma dação em pagamento, né? Como é que fica esse segundo credor, né? Acho que aqui entra um pouco também nessa discussão do que eu posso proibir ou não, né? Mas, basicamente, me parece que o segundo credor aqui, ele vai estar ciente das cláusulas do contrato, né? Então, acho que é muito essa questão da avaliação e o contrato, olhando aqui já numa visão contenciosa, né? Ele é muito importante.
porque a gente colocando ali, as cláusulas foram compartilhadas, né, entre as partes. É lógico que a gente sabe que, olhando para o judiciário, nas operações estruturadas, principalmente, né, os bancos, enfim, o potencial dos contratantes ele é muito importante. Eu não estou falando aqui de uma pessoa física, um devedor comum, mas estou falando de questões mais complexas, onde empresas têm ali, sabem o que estão fazendo, sabem o que estão contratando. Então, quando a gente leva isso para o judiciário, de uma forma muito clara, de que não houve ali, não é o contrato de adesão, ele foi debatido entre as partes, etc., acho que algumas questões ficam mais fáceis da gente seguir aqui, né? Mas, de novo, né, a gente olhando aqui, eu já logo nessa visão de judiciário, já penso aqui, então a gente vai começar a judicializar essa questão da superveniente, então quais vão ser as nossas saídas ali daqui para frente, né? Só para concluir esse tema, a gente tem recebido também algumas questões no chat, e já tem ali alguns 3, 4 questões, não sei se a gente vai passar todas agora, ou deixa para o final, se der tempo a gente volta com elas, né? Boa parte, alguns temas foram já endereçados aqui por vocês. E até só para complementar também, o mercado usa bastante a seção fiduciária do sobejo, né, da alienação fiduciária. Então, a gente não usa a alienação fiduciária em segundo grau, porque tinha essa limitação, enfim, estranha, como o Blas colocou, porque seria um ato registrável para resguardar direitos, me parece, mas o cartório entendia que isso não era um ato registrável, por não gerar efeitos de transmissão, modificação e extensão de direitos, e agora vai poder fazer isso. E o mercado, habilmente, começou a usar a seção fiduciária do sobejo daquilo que for vendido na F. Então, esse instrumento, que é o ativo que me interessa, é o recebível que me interessa, ele atende, né? Ele buscaria suprir esse ativo, essa garantia. O que ele não atenderia é quando a F original é extinta e o imóvel ficaria livre, né? Então, aí eu tenho que correr e pegar para mim aquela garantia sob pena de ter alguma outra interferência na matrícula. Então, para esse ponto da proteção, né, concursal em algum aspecto de recuperação judicial, falência, é positivo, né, você constituir essa F em sequência, que acho que isso protege, né, justamente esse efeito. E a gente... Perdão, é mais longe ou mais perto que eu falo, produção? Ele põe o dedinho lá. E acho que então, uma das questões aqui a rigor, eu não preciso anuência do credor original para constituir a minha F superveniência, ou seja, eu posso constituí-la independentemente da vontade, a rigor, né, do credor original. Então, está lá uma garantia, alienação fiduciária, inclusive, a gente vai debater um pouco no final, aquelas já constituídas, né, então, vamos imaginar que tem lá já uma F constituída, eu posso ir lá, tem um imóvel ali interessante, que tem um valor que engloba, né, sobra, né, valor naquele imóvel, engloba a dívida existente e caberia uma nova dívida, eu posso, né, buscar esse imóvel para ser objeto de garantia. Acho que isso é o conceito geral aí dessa nova garantia. E podemos passar para o próximo assunto, então? Pode falar, Belim. Só esse propósito, parece que não há nenhuma dúvida, até porque a superveniente já está prevista no Código Civil já desde 2002, né? Então, já não havia nenhuma vedação, nenhuma objeção a que fosse constituída a alienação, que fosse contratada a alienação fiduciária sobre propriedade superveniente que o devedor fiduciante viesse a se tornar titular. Está perfeito, está perfeito. O cartório é que entendia que esse registro não era possível. Ou agora na Lei 9.514. Agora o comando é expresso, né? Acho que isso resolveu. Não precisaria mesmo, eu estava discutindo isso. Enfim. A prática, a gente sabe muita coisa da prática, né? Do dia a dia. Agora, assim, tendo o texto legal, ratificando, acho que ficando mais claro, a gente vai evitar aí notas devolutivas, né, de cartórios e vai conseguir seguir aí com os registros. Nosso próximo tema é intimação, é isso? Pois é, acho que aqui vale a pena um breve comentário. A gente tem
muitos processos aqui na área contenciosa, né, tanto de ações contra, a gente acompanha aí as ações, a judicialização pelos devedores, né, e na outra ponta, a gente também faz aqui muito procedimento de discussão extrajudicial, né. Então, o Felipe aqui, que toca muito comigo a parte extrajudicial, e aí tem o time que toca as ações contra, né, a gente fica encontrando, procurando aqui, na vertente da lei e olhando como os devedores são criativos, né? É uma coisa impressionante. Então, assim, muito orgulho de falar que a gente tem, acho que, 500 procedimentos extrajudiciais e a gente perdeu um só, e, na verdade, um procedimento, que eram 2 imóveis, cada um numa circunscrição, os 2 foram feitos da mesma forma, a mesma prova. Quando judicializou, um caso a gente ganhou e um caso a gente perdeu. Então, foi pedido para fazer os leilões, enfim, a intimação novamente, né? Mas acho que tem alguns pontos importantes aqui, né, de talvez melhora ou interpretações, né? Doutor Mauro, falávamos agora pela manhã aí da questão do terceiro fiduciante, de quem é o devedor ou não é. Mas fato é que, basicamente, 70% a 80% dos nossos processos judiciais discutem a nulidade, eventual nulidade de uma intimação para purga da mora, né? A gente tem aí a intimação pessoal, né, que tem que ser feita, e até vou lançar um desafio, se os meus colegas, ao final, puderem me ajudar, mas eu tenho um caso prático, que eu pedi a intimação pessoal, numa cidade do interior, Correntina, na Bahia. Até a minha cliente do caso está aqui nessa sala, né, Andressa? A gente está vendo aqui, quebrando a cabeça. Mas o que o cartório volta para mim, né? Eu peço a notificação para a purga da mora, intimação pessoal. Ele volta para mim numa certidão dizendo, olha, esse local é longe, é uma fazenda, tá? Esse local é longe, mas não é pela distância, é porque lá é muito perigoso, eu não vou. Você me indique um meio eletrônico para que eu possa fazer essa intimação. Ora, a lei aqui me fala que a intimação tem que ser pessoal. Como é que eu saio dessa? Eu tenho que acionar o judiciário para pedir uma força policial para que ele vá junto com o oficial. Assim, desafio, tá? Mas, sem mais delongas aqui, né, acho que a gente pode... Eu gostaria aqui que se o Blasco pudesse me falar um pouquinho sobre as novidades que a gente tem aí no procedimento de intimação. E, enfim, à vontade. E os demais também depois. Acho que o principal ponto, que era um dos tantos pontos traumáticos, acho que é a questão da concentração da intimação num único cartório, quando você tem mais de um imóvel. Que isso a gente estava conversando lá fora, que eventualmente o credor vai começar a querer pegar imóveis em boas praças, ainda que não garantam nada, né, que não valham nada. Sempre colocam em São Paulo. Para poder usar, bota na capital, já se for superveniente, serve? A dúvida é, se eu pego um superveniente, vai dar certo? Não, mas aí você vai dando de 0,1%, né? Dá 0,1% de imóvel. E, assim, que pode ter sido terceiro, né? O advogado vai dar o imóvel dele em garantia. É isso aí. Porque, assim, porque isso acaba sendo muito bom, porque era aquela questão de quando você tem vários imóveis, até por estratégia, se você não notificar no mesmo momento, o devedor desaparece, começa a recusar intimação, e tem cartório que não aceita fazer, não quer fazer o cartório, a RTD não faz. Então, enfim, você cria agora uma possibilidade de estratégia, né? Além de, claro, você não ter que fazer uma intimação mais de uma vez, que é a mesma coisa, né? Então, isso acho que assim, o principal ponto, o prazo, né, que a gente tem aqui... não, o prazo que aumentou foi no leilão, né? Então, acho que assim, esse acho que é o principal ponto que merece destaque. A lei prevê agora a questão de ter que ter o e-mail, então, o requisito do contrato, que você, ainda que por boa prática já se colocasse, mas agora passou a ser um requisito de forma, né? Ele pode até depois anular o contrato, se não colocar o e-mail. Porque falar, olha, mas o e-mail de intimação meu era esse, você não colocou, é nulo, tchau. Então, tem que prever o contrato. O contrato tem que prever qual é o e-mail, e aí tudo bem. A partir de então, a responsabilidade para alterar esse e-mail é do próprio devedor ou do garantidor. Então, até bom se ele mandar um e-mail e não te avisar, né? Porque você manda e-mail que ninguém recebe, se você é o credor, e a vida que segue. Mas ele não supre de pronto a situação pessoal. Não supre, e esse ponto trazido, se eventualmente... mas eu posso no contrato prever que a forma prioritária de intimação vai ser o e-mail? Aí esse é um ponto bem problemático, né? Porque...
Você quer dizer que sim, mas a lei não deu essa faculdade, né? Pelo contrário, ela foi falando como se fosse uma coisa, uma camada adicional ou residual, né? Porte E na prática, assim, o cartório não faz, né? Ele exige que esgote É, todas antes isso a as prática pessoais, Você as pode prever, o cartório não vai tentativas. aceitar. É um bom ponto, né, doutor Melim, assim, essa questão da intimação pessoal. Seria ótimo se a gente conseguisse fazer a prevalência do eletrônico no mundo de hoje, né? É verdade. Não, e o cartório não vai aceitar, e o judiciário não vai aceitar, evidentemente, antes que se esgotem todos enfim, os meios até chegar lá. Até se cogitou e se falou muito nas discussões, e Ricardo deve se lembrar disso também, em aproveitar o conceito do inacessível, né? Para incluir essa hipótese que você falou aí, ou hipótese semelhante a essa que você falou aí, Ana, do local perigoso, né? Enfim, do local de muito risco para o serventuário ir lá fazer a diligência no local. Mas, do jeito que saiu o inacessível, não sei, eu acho que a inacessibilidade não envolve essa situação sua aí, não. Eu acho que não também, porque o Você não acha? inacessível... Já examinou isso? Sim. Acho que não vai resolver, porque o inacessível, de fato, ele é quando a pessoa, né, o porteiro ali, se recusa a receber, ou quando não tem ninguém, eu não consigo... Ou quando... Agora, essa situação vai ter um questionamento, né? Se eu utilizar, e a gente até debateu bastante, pensou em utilizar o inacessível, mas, no momento que for judicializar, talvez o judiciário não vai, ele vai entender que não sei, que o cartório te deu a oportunidade de utilizar um meio eletrônico, mas aí você não exauriu a tentativa pessoal. Aqui, de fato, para ser muito rigorosa e com medo aí das nulidades futuras, né, eu lançaria a mão de uma notificação judicial e pediria lá para o juiz, olha, toca uma força policial para acompanhar o cartório. E aí, saindo dali, eu acho que eu evito qualquer discussão de nulidade, talvez. Sem dúvida nenhuma. E na verdade, né, a gente já usava a notificação extrajudicial antes, quando não tinha a hora certa, né? Quando não tinha a hora certa no extrajudicial, a gente já usava a judicial exatamente em busca da hora certa também, né? Ou seja, a gente tem que continuar usando a judicial para situações como essa aí. Tem uma coisa aqui que não pode gravar, mas assim, uma dessas você convence o registrador a fazer uma nomeação ad hoc, né, para o ato, arruma alguém que entre no local. Acho que lá vai ser complicado. Ele não Felipe, vai... você vai lá, você recebe essa doc, tá? Não tem problema. Felipe vai cumprir essa diligência. Não, põe um estagiário para fazer isso, né? Curiosamente, durante aqui a palestra, eu recebi um e-mail do cartório de Correntina dizendo que vai certificar que o devedor se encontra no local inacessível. Muito bem, extensão da interpretação jurídica. Ele está assistindo. Tá ouvindo, ele está no Ele está nos ouvindo. Doutor Melim, ouviu a sua opção aqui, opinião, e aí... É números clausos ou não a regra? Então, mas eu acho que esse é um bom ponto, viu? Porque é o seguinte, uma das coisas que a gente mais avalia é justamente os riscos relacionados à intimação, que é o campeão de petição para conseguir frear e depois tentar um acordo, porque o que é muito comum acontecer numa discussão de crédito, na recuperação do crédito? O devedor sabe que ele vai perder de alguma forma, mas ele usa meios para conseguir frear o leilão a ponto de tentar um acordo. Isso é muito comum, em várias searas, etc. Uma coisa é você estar falando de São Paulo, outra coisa é estar falando da Bahia, interior da Bahia, interior de Mato Grosso. Quanto mais longe, né, de São Paulo você fica, mais do estado de São Paulo, principalmente, vai mudando. Paraná, já é mais tranquilo, mas vai mais para o interior, vai ficando mais difícil. Aí você tem a relação também do devedor, muitas vezes, com o cartório local para poder entrar com uma petição mais rápido. Você precisa de parceiros mais próximos ali àquela realidade para tentar evitar esses problemas. Então, assim, o cuidado na hora da intimação, ele é essencial. E aí o Blas trouxe um ponto que vamos colocar eventualmente que o e-mail é o prioritário.
Eu acho que em algum momento vai acontecer isso, vai acontecer esse debate e judicialização vão acontecer por conta disso, e talvez se pacifique em algum momento. Só que até lá tem um caminho muito longo. Então, assim, nesse primeiro momento, toma cuidado com isso, porque é aí que mora o perigo de você atrasar. Hoje, num cenário normal, uma recuperação de uma alienação fiduciária já demora de 6 meses, foi muito rápido, quando é um negócio muito objetivo, mas em média de 12 meses a 24 meses. Então, assim, é um negócio que ele é longo, por mais que a lei tentou trazer uma celeridade na recuperação, você tem uma série de procedimentos a serem cumpridos, você tem judicialização que acontece no meio do caminho. Vamos lá, você está perdendo o seu imóvel, você vai ficar quieto e não vai fazer nada? Pois é. Você vai discutir o valor do imóvel, você vai discutir se a intimação foi correta ou não foi correta. Então, é muito comum isso. E nesse meio tempo, você tem uma série de liminares que vão atrasando o processo. Então, esse é um ponto de atenção. Também tem a dinâmica dos cartórios, como você falou, né? Cada cartório funciona de uma forma. Exato. Então, assim, eles têm a prerrogativa de um prazo de 30 dias para análise de um ato que você ingressa, né? Aí o seu cliente está lá na sua jugular, poxa, como ainda você não notificou? Por quê? Aqui, como bem o Ricardo falou, é o momento que a gente toma mais cuidado, porque a gente tem que exaurir, de fato, todas as possibilidades, né? Se começa errado, aí não pode dá dar um problema. certo, não dá certo, né? Então, acho que é uma parte da lei que, muito embora pareça ali muito simples, né? Porque fala, olha, vai notificar dessa forma, dessa forma, dessa forma, me parece que num procedimento extrajudicial, que quando a gente vai muito bem, como você falou, são 6 meses, 7 meses, mas tem procedimentos que demoram, aí a gente tem casos de demoraram 3 anos por conta de liminar, mas é o que a gente realmente tem que olhar assim, com a ponta da agulha para suprir todos os detalhes. Tanto né? que quando você tem casas de distressed que compram carteiras já estressadas que estão num rito já de execução ou já foram executadas, um dos procedimentos de diligência padrão dessas casas é justamente saber como foi feita a intimação. Como é que está regrado aquilo? Qual que é o valor de avaliação daquele bem? Que é um outro flanco aqui, mas que é um flanco importante, né? Porque é nesse ponto que você pode ter um atraso na recuperação do crédito. Isso aí foi a primeira coisa que eu aprendi como estagiário de um dos melhores advogados aqui da minha cidade, Niterói, quando eu era capital do estado aqui. Eu estagiei com ele e foi a primeira coisa que eu aprendi e ele me alertou muito para isso. Tem que ter muito rigor. Não era intimação, não era notificação, não havia extrajudicialidade, né? Era a citação. A citação é essencial porque você chega lá, aí aprendi isso, né? Você deixa passar judicial 5 anos, 8 anos, 10 anos é comum, né? Aí daí a 10 anos o cara vai lá e consegue anular o processo que a citação foi irregular, né? Então, de fato, esse primeiro passo é essencial para uma boa execução, uma execução rápida e correta. Excelente. Então, acho que intimação... Bom, até um parênteses aqui, agradecer também nossa audiência, nosso público. Estamos com mais de 100 pessoas aqui assistindo online, quase 50 aqui no escritório, então é um público muito bom. Obrigado, Melim, acho que é muito em razão aí da presença de vocês palestrantes, Blasco, Ricardo. Obrigado a todos aí pela audiência. O tema intimação, acho que trouxe aí esses 4 principais assuntos, né? Então, acho que ajuda demais a facilitar e evitar esse tipo de paralisação, judicialização, que é o grande charme aí da alienação fiduciária, é a velocidade com que a gente consegue retomar o bem. E quando ocorre a judicialização, a gente acaba perdendo justamente essa vantagem, né, a principal vantagem dela. E a gente passa agora para o nosso terceiro assunto, que é a distinção, né? O distinguish, o pessoal está usando agora como tema. Ele vem muito ligado, acho que com o nosso próximo tema aqui, que o Ricardo já também falou um pouco, mas leilões, né? Então, os leilões também tendem a ser, né, antigamente, muito mais procedimento de intimação dos leilões, que ali deveria ser pessoal, ainda bem que isso ficou suprido agora, mas também era muito judicializado, né? Tinha outras questões, o preço vil, que acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas eu acho que vale aqui fazer uma distinção que a lei, né, traz agora de forma muito clara, quem é o tipo do devedor, né? Então, assim, quem é o devedor, até que momento tinha uma discussão lá atrás, até que momento eu posso purgar a mora, se é no momento
de fato até o momento da consolidação, ou se é até a arrematação. Então, a gente teve aqui uma discussão, só para complementar, no IRDE de São Paulo. Então, a gente já tem aqui uma escala, e para mim não tem dúvidas mais, a purgação da mora é até a consolidação da propriedade. Lógico, contratos mais antigos, a gente ainda vai ter que fazer um corte ali do ato da consolidação, por conta do IRDR, mas o restante nada mais é do que o direito de preferência desse devedor no momento do leilão, né? Então, a lei faz essa distinção aí no 26A e nos demais para o que a gente aqui denominou, né? Então, a lei determina que são contratos de financiamento para aquisição ou construção de imóvel residencial do devedor, né? Então, antigamente a gente falava o SFH, e aí os contratos, os outros, né, das operações estruturadas e de abertura de limite de crédito, que já tinha uma discussão ali numa lei anterior. E vou deixar aqui os nossos palestrantes falarem, o professor Melim, assim, qual é a principal distinção entre esses devedores quando a gente olha para os leilões, né? Acho que esse é um ponto importante e muito relevante das alterações. Isso é exatamente um daqueles pontos que eu destaquei na minha fala inicial, em que a lei saiu prevendo a exoneração de responsabilidade patrimonial para qualquer devedor, né? Quando, na realidade, e isso foi inspirado numa lei de 1971 do SFH, que criou um procedimento judicial de execução hipotecária e previu que, que o imóvel seria adjudicado pelo credor hipotecário caso não houvesse licitante no leilão, e que, por essa forma, ficaria perdoada a dívida, ou seja, entrega-se o imóvel em pagamento da dívida. A hipótese era essa desde 1971. Aproveitou-se isso para a alienação fiduciária, mas sem fazer a ressalva de que seria aplicável somente para a aquisição de moradia própria, da moradia própria do devedor. E aí, então, se distinguiu, ok? Você tem dois tipos de financiamento. O financiamento habitacional é objeto de uma proteção especial e, portanto, exonera-se o devedor da responsabilidade patrimonial. Os outros são operações normais em que o devedor fiduciante tem a sua responsabilidade patrimonial como em qualquer outra dívida, em qualquer outra execução. Consegue-se execução com penhora de outros bens, né? Aqui tem um aspecto interessante, que se procurou fazer, e houve aqui uma alteração no curso da execução, no curso da tramitação do projeto, que gerou até outro dia uma discussão. O Blasco, acho que estava presente nessa discussão. Diz aqui: procedimentos de cobrança, prorrogação de mora, consolidação decorrentes de financiamentos para aquisição ou construção de imóvel residencial do devedor, e não do imóvel residencial do devedor. Eu sempre uso, ao invés de financiamento residencial ou habitacional, eu sempre falo em artigos ou livros, eu escrevo imóvel da moradia, né? Na realidade, a intenção da lei é proteger o imóvel da moradia do devedor, e não do imóvel, imagino eu, né? E não o imóvel de moradia, o imóvel de fim de semana, o imóvel de praia, de serra, o que seja, né? Mas, como está na lei, parece que seria um pouco mais abrangente do que apenas a moradia, porque a lei diz aquisição ou construção de imóvel residencial. No inverno eu resido na praia, né? Enfim, então aquele também poderia ser objeto desse benefício da exoneração de pagamento do saldo residual. Acho que sim, essa distinção ela era necessária, ela é indispensável de fato. Não vejo, sim, maior questionamento em relação a ela, não. E nesse ponto, Melim, também surge aqueles imóveis de investimento, né? Então, que é muito comum, você pega esses projetos de estúdio
tem muita gente que compra como investimento. Então, essa pessoa pode se valer dessa prerrogativa também, né? Acho que é uma dúvida. É que eu acho que tudo vai ser definido pelo Bacen no fim do dia, né? Porque, na verdade, assim, a minha leitura é que a regra do 26A, do residencial, é sempre pensando na proporção 20-80. Então, quer dizer, você sabe que quando aquele crédito está dado para aquele imóvel, né, o cálculo autorial é que nunca que aquele imóvel não vai conseguir pagar a dívida. Era uma APA 4, era Ainda que seja SFH, era esse o conceito original. E aí eu criaram um novo conceito de Sim. imóvel do devedor. Ou seja, e o de terceiro, e o que não é residencial. Então, começou a criar um sistema que Mas- a gente vai ter que dizer, vocês vão ter que conseguir equity. demonstrar, o home equity, tem que demonstrar que o imóvel é residencial ou não. Né? Como é que eu vou justificar isso? Mas o que eu né? imagino é que o Bacen ele vai ter que regular isso. Deveria né? ser habitacional, né? Não Ele vai dizer residencial. qual que... Eu acho muito bom o teu ponto. Aí gera uma segunda dúvida, né? A regulamentação do Bacen vai passar por cima dessa lei ordinária? É uma dúvida, né? É que aí, na hora de determinar essa proporção de taxa que você pode liberar, ele vai acabar, eventualmente, ele... é a segunda vez que o devedor for pegar... Não, acho né, que nesse conceito, eu acho que tudo bem, é porque você vai regular, na verdade, por O valor, né? por valor, pela recuperabilidade, não pelo pelo conceito. direito, exato. Né? E aí, quando você pega no conceito, é que pode ser um problema, né? Que acho que é o que o Menem trouxe agora, que fala, tá bom, mas é mais um flanco de judicialização e de você ter uma dificuldade na Constituição. Acho que Aí o credor é um fala assim, bom ponto. então, eu vi que você tinha 3 outros imóveis. O imóvel Agora não era paga seu, tudo. né? Acho que esse é o ponto. O imóvel que não é dele, ele não pode usar a prerrogativa de quitar. Né? Só vai conseguir quitar realmente sem discussão, me parece, se o imóvel for seu, o imóvel do devedor, e não o imóvel de devedor. Sim. Agora, tem um ponto, acho que tem esse ponto de discussão para um mercado, né? Agora, tem um ponto extremamente positivo, é a pacificação da discussão dos outros imóveis para outros créditos, né? Você poder é o mais doído, acessar os bens do devedor, mesmo que aquele bem não seja suficiente para poder quitar a dívida, ainda que você tenha que limitar ali ao 50%, né, por conta do preço vil, isso já é um ganho de escala muito grande. Agora, tem uma dúvida, que aí eu passo até para o professor Menin essa pergunta. Como é que fica o estoque de contratos? Porque você não conseguia fazer contratos registrando sem colocar cláusula de quitação em muitos cartórios, né? A maioria, na verdade. E agora? A lei dá essa prerrogativa, então o estoque de contratos está fora dessa discussão, né? Acho que esse é um ponto. Ricardo, desculpa, eu não entendi direito, que eu estava olhando aqui a lei. Não, assim, questão, Ricardo? a pergunta é a seguinte, hoje, nas operações, vamos pegar um crédito corporativo, tá? Como é que o contrato ele é feito? Ele dá a ideia da quitação e geralmente você fazia pela limitação do valor, né? daquele crédito. Agora que a lei positivou que você pode acessar os bens, aquela cláusula contratual, ela deixa de valer? Me parece que não é o caso. Ou ele retroage esse ponto, ou o que está escrito no instrumento particular deveria prevalecer? Aí a dúvida é no estoque, né? Eu acho que talvez a interpretação seja mais no sentido de que o contrato vai prevalecer e vale só daqui para frente para os novos contratos, mas acho que é um ponto de debate. É um ponto de debate, na verdade, haveria de ser orientado pelos termos em que está redigido o contrato, né? Eu não sei se é exatamente isso, se eu estou entendendo o que você está dizendo, mas os contratos já existentes, acho eu, salvo o melhor juízo, que corporativos, não habitacionais, poderiam ser executados conforme essa regra nova. É uma regra procedimental. É isso ou não? É exatamente essa dúvida. Agora tem um ponto aqui, né? Acho que essa regra da possibilidade da busca do sobejo, acho que nada mais é do saldo remanescente aí se o valor do leilão não foi suficiente, né? Se a gente seguir um pouco, acho que o racional ali do IRDR, quando fala da purga da mora, etc., e a gente fala que eu acho que talvez numa questão de direito material, né, da redação do contrato anterior, do procedimento eu não tenho dúvida, né? O que é procedimento, acho que se aplica agora, a gente tem aí, até a gente deixou isso, acho que para o último slide, mas acho que vale muito a pena a gente falar aqui. Mas me parece que nessa questão da busca do saldo devedor, os contratos em estoque, eu não poderia me utilizar dessa prerrogativa de lei agora.
Assim, me parece. É uma tentativa. Eu acho que a gente vai tentar criar aí uma jurisprudência. A gente tem um case até que a gente vai testar, mas vai ser uma briga boa. Tem 2 pontos só que eu acho que talvez uma questão que a gente falou, aquela Melinda disse, que era a questão de, olha, mas no judiciário fala que você pode, mesmo tendo alienação fiduciária, você pode executar em juízo, e lá não tem quitação. Então, quer dizer, materialmente o credor consegue ir em cima do imóvel, levar ele leilão em imóvel e depois cobrar a diferença. Então, então você cria aí Mas se eu comecei um procedimento extrajudicial, já tive um leilão, o leilão não foi, eu já fiz o procedimento extra, eu quero judicializar, executar o saldo remanescente que ele ainda me deve. Mas esse tem o segundo ponto, que é a questão registral, pensando bem em cartório. Tá, mas o cartório, até saiu agora a NR dia 22, ela falou que, olha, retroage a lei, ponto. Então, o que isso na prática? Que bom. Ele não vai exigir o termo de quitação. Para procedimento e para execução, tanto faz? Para operação, procedimento, não tem diferença nenhuma. Retroage, ponto. Falou, olha, retroage o procedimento. Aí fala assim, se aplica de imediato. Entendi. Então, quer dizer, se aplica de imediato, então, tudo bem. Se já começou, igual o CPC, você vê os atos que preservam, os atos que já foram feitos. Agora, se eu vou começar uma execução agora, quer dizer que ele não vai me exigir o termo de quitação. Então, assim, então, o legal do que eles... tu não falou assim, mas foi certo ou errado? Foi certo, que pelo menos agora o problema vai estourar tudo de uma vez. Bum, aí você vai ter que resolver o que faz. Pelo menos não vai ficar 10 anos para resolver. Vai ter que ir no CNJ, se não gostar da regulamentação do CNJ, vai ter que ir para o STF. Pronto, ficou lindo. Então, pelo menos vai ser rápido que vai resolver isso. O que lhe parece, professor Melim? Você mencionou algum ato, algum provimento agora, hein? Você está se referindo a algum provimento que já foi editado? Não, foi uma circular da ONR, uma coisa assim, soltaram semana passada, uma orientação. Né? Falou, e aí, uma orientação. Sim. Só que a nota técnica do RIB? A nota isso mesmo. Porque na prática, na prática isso tem um poder regulatório da atividade agora, né? Então, eu estou entendendo, mas tem razão. É uma questão, é um ponto que pode gerar, sim, controvérsias e discussões judiciais, mas eu estou entendendo que é matéria processual. Não sei o que o Ricardo acha, o que vocês acham aí, mas eu entendo que é matéria processual que se aplicaria imediatamente aos contratos em curso. Não, acho que... Agora, voltando um pouquinho atrás, aquele ponto da exoneração de responsabilidade, é que foi acrescentado também no curso até foi interessante, foi acrescentado no curso da tramitação, o parágrafo 5º, eu acho que é o 5º do 27, do 26A. O 5º do 26A. A extinção da dívida no excedente ao referencial mínimo para a arrematação configura a condição resolutiva inerente... A redação não é das melhores, claro. Configura a condição resolutiva inerente à dívida e, por isso, estendem-se às hipóteses em que o credor tenha preferido o uso da via judicial para executar a dívida. Ou seja, mesmo na execução do habitacional, a execução judicial também comporta a exoneração da responsabilidade. Sim, e acho que me chama a atenção, né, o valor referencial. Acho que a gente pode até falar um pouquinho aqui de valores de leilão, né? O que veio nessa limitação agora dos 50% do valor de avaliação do bem, né? O que acontece? A gente tem aqui algumas dinâmicas, aí olhando de novo, né, para a seara aqui contenciosa, enquanto eu estou falando de financiamento habitacional, vou lá, escuto um imóvel, leilão é negativo. A gente tem alguns tribunais aqui pedindo para a gente devolver ao devedor o valor entre a diferença do valor da dívida e o valor de avaliação do imóvel, né? Nessa condição, eu, enquanto credor, posso aceitar aqui 50% do valor de avaliação do bem no segundo leilão, desde que o maior lance tenha sido esse, né? É claro. Porque eu acho que essa limitação veio justamente, acho que para afastar ali as alegações judiciais de preço vil, né, do imóvel, mas como é que eu tomo esse referencial desse percentual do valor do segundo leilão, ou para seguir no remanescente, ou para devolver o sobejo? Então, vamos, acho que vale a pena a gente debater um pouquinho essas saídas aqui do segundo leilão, na possibilidade agora do credor expressamente poder aqui aceitar os 50% de avaliação do bem. Eu acho que nesse ponto, Ana, tem também uma outra consideração, que é a seguinte:
Depende um pouco de qual é o tipo de imóvel que você tem. Porque tem imóvel que ele está atrelado, o seu valor ele está atrelado à receita. Então você pega um shopping, pega uma torre comercial, você pega um galpão logístico. Se ele está vacante, tem um outro valor. Uma terra de uma fazenda, a fazenda também, depende de como tá com produção, não está com produção. Então, assim, isso varia um pouco também do ativo. Mas essa é uma preocupação que nós sempre tivemos, né, na execução de uma garantia. Ainda que não tivesse essa menção expressamente no formato anterior, sem discutir a questão da quitação, porque acho que uma outra discussão é essa, a preocupação com o CPC sempre existiu, né, porque é uma forma de você proteger o devedor. Então, eu acho que aqui vai passar muito por uma boa apuração do valor de avaliação dos ativos. Você tem um bom racional descrito de como você avalia os ativos para você evitar um problema lá na frente. Então, quando você faz hoje uma constituição de um crédito, você essencialmente pensa muito bem de como você vai avaliar exatamente numa situação de segundo leilão. Então, essa preocupação já é antevista por meio da constituição do crédito, né? Então, nesse momento, você já tenta evitar um pouco esses problemas. Eu acho que aí você vai conseguir reduzir muito, né, essas discussões posteriores, ainda que elas possam acontecer, obviamente. Ricardo, você está vendo, então, que o 50% é o valor mínimo. E aí eu volto. Numa leitura inicial, me parece que é Assim, isso. se for 10% o valor da dívida, porque Não, aí você está falando por ativo, né? se o ativo valer 10% da dívida, não pode, é 50%. Não, é que o ativo, a leitura que eu tenho é o ativo, ele só pode ser expropriado por 50% do seu valor. Legal. Essa é a leitura que eu tenho também. Porque não é o que porque é o que se quis Não proteger. era a intenção, né? E a razão da não ter ficado assim foi tentar, né, na discussão legislativa, foi justamente porque quem foi contra a redação do Melim, que era que falava só 50%, foi porque falou, não, olha, eu tenho hipótese em que eu prefiro poder pegar um imóvel por 10% do valor dele, porque a dívida vale 10% do valor do imóvel. E aí colocou essa hipótese que ela gera, porque ela literalmente permite isso. Porque ele fala assim, ó, você vai pelo valor da dívida, ou, né, se não chegar lá, pode ir pelos 50%. Mas aí é critério do credor. O credor fala assim, não, vai pela dívida. É meu critério, eu não quero, eu quero que vá pela dívida. Aí a dívida vale 10%. Então, assim, eu concordo, acho que vai ter que se defender isso mesmo, que ele só pode ter essa opção se quando a dívida é maior, né, e não pode ter leilão a menor, senão vira um... Mas tá certo, isso aí. O Ricardo tem razão, e o que o Ricardo está falando remete um pouco mais ou menos àquele cuidado que o credor tem que ter ao promover a notificação com rigor, né, de observância dos requisitos. E aí você observa lá no artigo, na primeira redação, a redação original do artigo 24, em que ele fala que deve, eu acho que é o artigo 24, sim, o valor da dívida, o valor para efeito de leilão, deve ser estabelecido no contrato com o seu respectivo critério de revisão. Observe que a lei não fala critério de atualização, com que na prática nós nos acostumamos, que temos inflação, nos acostumamos ao longo de décadas, e continuamos, ou continuaram, sim, alguns clientes pelo menos, a utilizar a atualização monetária. Mas a lei fala desde o início em revisão. Revisão é estipulação de qualquer critério de nova avaliação ou de tomar a avaliação original como ponto de referência para uma nova avaliação, com base em 3 corretores locais, por exemplo, com base num laudo de engenharia, com base em qualquer coisa. Por quê? Porque, evidentemente, a lei admite, como não podia deixar de ser, a alienação fiduciária de terreno e, evidentemente, que o credor pode agregar acessões que valorizem e valham muito mais do que o valor original do terreno avaliado no contrato. Essa construção, essa acessão, tem que ser agregada ao valor original e tem que ser avaliada no momento ou em momento próximo da execução. E é por essa razão mesmo que, numa alteração posterior, a lei veio a prever que essa avaliação, com sua revisão, tem que ser cotejada com o valor aferido pela prefeitura para fim de cálculo do ITBI, valendo o maior dos dois, né?
Então, o cuidado com esse ponto é muito relevante. E aí vem, na sequência, isso que o Blasco falou. Eu acho que até a Ana teve também na primeira conferência, o primeiro congresso do Ibradim, acho que foi em 2018, quando eu apresentei essa proposta, e na minha proposta original lá, era de que seria o maior, no segundo leilão, o maior dos dois. O maior dos dois e 50% do valor da avaliação ou da dívida, o maior dos dois. E ali, então, se previa também, e acho que deveria ser assim a lei, não sei qual a opinião de vocês, que deveria prever o pagamento pelo credor da diferença entre o valor da dívida e 50%, se esse fosse maior do que o valor da dívida. Seria uma espécie de uma trava para a configuração da nulidade de leilão a preço vil. Porque se não chegou ao valor da dívida e se a dívida é inferior a 50%, pelo menos os 50% deveria ser observado na linha do que prevê o CPC. Foi até aprimorada essa redação, não sei se naquela ocasião eu apresentei assim, que essa diferença deveria ser paga, seria exigível, quando o devedor devolvesse o imóvel. Mas nada disso foi assim apresentado, mas não foi assim que evoluiu na Câmara e no Senado, e ficou realmente muito confusa essa redação aí, e isso pode gerar confusão. Perfeito. Tem mais algum ponto, acho que dos leilões, que vocês... Acho que esses são os mais relevantes, né, doutor Melim? Execução, né? Agora está expressamente previsto, isso ajuda demais, né? Acho que o prazo também passou de 30 para 60. O prazo passou de 30 para 60, né? E acho que foram as duas grandes... E os 50%... Os 50%, que pode causar aqui alguma judicialização por conta desses pontos que vocês trouxeram, né? Seguindo aí o leilão. A gente pode, acho que, passar aqui para falar um pouquinho sobre concurso de credores, né? Que a gente... Já estamos, né, nos nossos... Vou tentar correr um pouco aqui por conta do tempo, mas acho que uma visão geral, né? Como funciona aqui a questão do concurso de credores, e acho que na prerrogativa um pouco, Blasco, talvez, olhando também para a hipoteca extrajudicial, a gente vai ter aí uma nova atribuição de atividades para os cartórios, para o quadro, né, do concurso de credores. E acho que um ponto antes aqui, vale a pena, como a gente está falando aqui de ônus nas matrículas, né, vale a pena a gente reforçar que agora fica claro com a redação da lei, da 14.711, que eventuais ônus nas matrículas, desde que feitos após a constituição da garantia, né, eles não obstam a consolidação da propriedade. A gente tinha muitas devoluções de cartório, de registro de imóveis, pedindo para a gente, quando a gente entrava com o procedimento, pedia para consolidar a propriedade, cartório voltava, não, aqui tem uma penhora de vinda de um outro processo, e aí, fatalmente, a gente tem que correr no processo, pedir para o juiz e despachar, explicar a garantia. Me parece que agora vai ficar bem melhor, né, com essa previsão expressa. Mas, voltando aqui nessas outras restrições do concurso, como é que funciona isso, né, quando eu tenho ali diversos credores na mesma matrícula? Esse tema vai ser, acho que, mais delicado para os cartórios, porque é uma coisa nova, né? Então, vai ser delicado. Assim, basicamente, a ideia do concurso de credores é uma regra geral que vai aplicar tanto para a hipoteca quanto para a alienação fiduciária. E é justamente nessa ideia de que você pode ter mais de uma garantia na matrícula. Se só houver garantias na matrícula, acho que vai ser mais simples, porque basicamente vão ser intimados os credores para apresentarem, né, a sua planilha de cálculo de dívida que está em aberto. E se sobrepujar alguma coisa, né, do primeiro leilão, né, do procedimento do leilão, do primeiro credor, isso vai depois a cada qual conforme a prioridade do título. Aí lembra mesmo a discussão que a gente já teve, se esse preço vai ser depositado, né, o que vai ser feito. O problema é se no meio dessas garantias entrarem constrições judiciais ou fiscais. Se for uma penhora, vai ter que reservar o dinheiro da penhora. Mas se for uma premonitória, né, se você tiver uma premonitória, você tem premonitória, né, que é basicamente premonitória, é um jargão para dizer que você avisa ao mundo que existe alguma inconformidade em relação ao imóvel ou à pessoa titular dela.
A contradita, quando ela é contra o registro, tudo bem, você entende que vai ter uma sequela, olha, eu estou anulando os atos antecedentes. Mas ela, muitas vezes, é uma promotora que você acabou de ajuizar uma ação que nem virou, né, não é líquido, não tem nem sentença, tem nada. E aí, pelo CPC, isso não daria direito de reserva, mas, ao mesmo tempo, o registrador não tem um comando claro, ele vai travar. Então, assim, vai ter que ter uma regulamentação muito extensa do CNJ, senão não vai funcionar. Né? E vai ser muito cara crachá. Pô, se tiver alguma hipótese que fugir, o registrador vai falar assim, não faço. Dúvida, tal, porque ele não vai comprar essa briga aqui. Né? O registrador nunca teve que lidar com qualquer tipo de crise. Né? Ele só pega e faz. Então, assim, mas é muito bom porque realmente onde funcionar. O que a lei não falou, e aqui, se eu não me engano, não sei se tem alguma interpretação diversa, assim, é que, a meu ver, esse concurso de credores, se você tiver vários imóveis, né, ele vai se dar no registrador único que você vai escolher. Né? Então, tem que ser isso. Que aí fica bonito e mais uma razão para você escolher onde você quer ter um imóvel. Pega São Paulo, vai comprar. Né? Você vai doar um imóvel para o devedor, vai doar 1% do imóvel para o devedor para ele dar em garantia, só para você poder escolher São Paulo. Mas, enfim, aí são questões que vão ter que ser muito bem regulamentadas mesmo. Assim. Concurso mais alguém? A gente tem um monte de perguntas aqui aparecendo, eu vou tentar depois colocar para vocês aqui, mas não quero também atrapalhar o... É que se deixar esse painel fica 4 Nossa, horas. Vai, né? muita Vai. coisa e é ótimo. Pessoal, a gente gosta, né? Gosta de concurso, falar e esse bate-papo tá uma delícia. vai ser um tema, vai ser intrincado. Muita coisa para falar, né? Acho que o último ponto aqui que a gente queria abordar, que é a novidade, né, da execução extrajudicial de hipoteca. Acho que ao longo do caminho a gente foi trazendo aqui, né, todos nós, algum ponto específico, mas é importante aqui a gente olhar sob uma ótica, o Blasco já falou um pouco também, vantagens e desvantagens, né? Aqui, para nós, é uma dúvida, acho que o Ricardo falou um pouquinho também, vão voltar as constituições da garantia hipotecária nos contratos? Não vão? Como é que vai se tomar essa questão aí ao longo do caminho? Eu acredito que sim, viu, Ana? Pelo seguinte, vai depender um pouco do perfil de devedor. Então, se você está falando de uma empresa, a probabilidade é que se mantenha com a alienação fiduciária, porque a extraconcursorialidade ela é essencial para um bom crédito, né? Então, a recuperabilidade ela é muito mais eficiente. Não do ponto de vista mais agora de execução, né? Porque acho que a hipoteca ela conseguiu voltar a trazer um cenário positivo para a execução, mas mais no sentido de concurso de credores, essencialmente, aí sim, concurso mesmo de credores com outros credores da empresa. Na pessoa física, talvez a hipoteca volte a ter a força, até porque tem um custo menor, você tem já uma positivação, você não tem que pagar o ITBI na consolidação. Então, assim, tem uma série de questões que são positivas. Mas mesmo para a pessoa física, você também tem a hipoteca pensando também no recarregamento de garantia, que é um ponto positivo. Então, vai depender um pouco da estratégia... A F extensiva. Então, a hipoteca extensiva não tem. Não dá para recarregar a hipoteca. A hipoteca extensiva não tem, Melinha? Hipoteca extensiva? Tem também? Passou uma previsão, 148, passou específica para... Eu posso estender tanto a F quanto a hipoteca. E ela é até melhor, porque ela tem menos restrição. Se eu pegar a extensividade da F, ela tem muita restrição. Ela fala que só pode se tem uma financeira. Na hipoteca você faz quando quiser. Você não tem nenhuma restrição. Verdade, exato. A extensão da F deixou de fora o mercado de capitais. Isso. Por que? Eu não sei. Então, mas aí é um ponto positivo, por exemplo, para o home equity. Exato, né? exato. Porque é um ponto muito positivo. Que, enfim, de uma forma ou de outra, para a pessoa física, a hipoteca, ela tende a ser um instrumento mais eficiente, já que permite, então, o recarregamento da hipoteca nesse sentido, pensando aí na constituição de um home equity. Mas, enfim, sem me alongar mais aqui no tema, eu acho que assim, vai depender um pouco da estratégia do crédito, depende um pouco do perfil do devedor que você tem, e o que também não obsta, em determinada situação, numa empresa que está numa pré-RJ, eventualmente um credor optar por uma parte do crédito, dar como uma hipoteca para entrar no concurso de credores, porque ele tem um outro crédito lá dentro e consegue fazer parte de um nível melhor de prioridade no concurso de credores. Então, mais uma vez, é a questão voltada sempre para estratégia e perfis de crédito. Acho que é um negócio que tem que ser analisado caso a caso, ele não é olhado de uma maneira
pulverizada de qualquer forma, é assim e A gente ponto, toma uma entendeu? decisão, agora vai todo sempre voltar com à base hipoteca, numa lógica. avaliação Tem uma caso a lógica. caso. E tem, acho que, um ponto só que eu acho que é o mais relevante da hipoteca em comparação com a F, que é a questão de que, na F, você tem um chamado ponto de não retorno. Né? Então, assim, uma vez que você consolidou a propriedade, já era. E se entende que é cogente o procedimento de leilão e você ficou com o imóvel. Então, no fim, então você tem a questão do custo. Então, ó, pensa para ele, você custa 5% de TBI, 5% de laudêmio, 1% de averbação da consolidação da propriedade, 11% para você executar. E aí você ficou com o imóvel. Então você não quer ficar. Então, assim, você tem que analisar o momento, porque se o momento de mercado não for bom e você não quer ficar com o imóvel, você não vai. Você tem que avaliar o imóvel certo. Na hipoteca, a hipoteca virou o grande meio de intimação, porque você vai lá, você faz o quê? Não sei se eu quero esse imóvel. Intima. Porque teu custo é zero, você não tem. Teu custo é de intimação. Você não tem os ITBI, não tem laudêmio, não tem averbação ou registro. Se no primeiro leilão não pegar, você pode largar o procedimento, porque não tem cogência, porque você não pegou a propriedade para você, então você não tem que se livrar dela. Então acabou o primeiro, eu não quero mais. Não quero fazer o segundo, não faço. Fez o segundo leilão, ninguém pegou o imóvel, você pode fazer o quê? Não faço nada. Você pode deixar o imóvel hipotecado e continuar cobrando por qualquer outro meio a dívida, ou adjudicar a qualquer tempo. Ali fala que é qualquer tempo, isso é legal, porque daqui a 2 anos você pode adjudicar o imóvel. E aí você tem durante 180 dias aquela possibilidade de venda direta, que é essa formação muito ampla. Né, poderia até pensar em outros institutos, mas assim, acaba sendo Pacto Barciano. É que a gente vai pegar mais meia hora se a gente for falar das discussões e tudo que era possível. Mas, assim, ainda está sendo 80 dias para você tentar, se for vender mais ou menos pelo valor de avaliação mesmo, né, pelo 50% de avaliação, você vender em nome do terceiro para não ter o custo de contabilização do imóvel. Né? Então, assim, ela é muito melhor. O problema só é o crédito extraconcursal, que é isso. Se você consegue identificar a hipótese em que ou é o tipo de operação, ou é uma SPE, ou é no fim do dia quem está devendo a um fundo que não pode quebrar, né? Pô, se você vê que não tem como, né, isso se tornar um crédito concursal, você vai para a hipoteca, né? A gente até me engana o último ponto que a gente talvez não tenha tempo de comentar com profundidade, que é o agente de garantias. Ele executar uma F, para ele vai ter que consolidar na propriedade dele e depois revender para o credor real daquela garantia, né? E já a hipoteca ele poderia fazer isso, falar, não, leva, já entrega. Indico, não, vai ficar com o exato. Em vez de pegar para mim, fica com os perfeito. Esse exemplo vou adotar para sempre. Um comentário aí, Melim. Eu acho que o Blasco e o Ricardo esgotaram tudo aí. É um tema aí assim como o enfim, da liquidação da dívida, no caso de havia a responsabilidade patrimonial, são duas questões aí que ficaram em aberto, e aí faz lembrar aquela velha máxima italiana, né? Fatta la legge, scoperto l'ingano. Perfeito. Gente, quer que eu passo aqui para a gente terminar a última pergunta, para a gente seguir, ou você acha que dá tempo de seguir aí a vigência? Eu acho que aqui, da vigência, a gente já passou. Já falou um pouquinho, né? Tá bom. E, na verdade, dos outros pontos, a gente acabou trazendo aqui ao longo dos nossos debates, né? Bom, como já bateu 11 horas, eu vou fazer só uma pergunta aqui, pegada... acho que a Andréa Greco está fazendo uma pergunta para nós aqui no chat. Andréa Greco, do Itaú, obrigada pela presença. E a ideia aqui é, se eu posso, né, já valer da F superveniente, acho que o novo credor pode se beneficiar de uma F já constituída, né, pelo primeiro credor, né, e se há necessidade aí de anuência desse primeiro credor para essa F superveniente. Acho que a gente comentou isso. A gente falou um pouco sobre isso, né? E me parece que sim. O ponto é os efeitos na primeira dívida, se você não pedir waiver. Então, André, que coopera de banco, né? Sabe que a gente, como dentro do banco, a gente vai olhar, a gente vai pedir o waiver do outro credor. Isso é meio óbvio, né? Assim, ninguém vai sair constituindo uma nova F sem pedir o waiver do outro credor, porque as consequências, como eu disse lá atrás, podem ser piores, né? Porque você vai estar subordinado àquela dívida. Então, por que eu vou deixar aquele crédito ser levado à execução da garantia? É melhor pedir um waiver antes do que evitar isso. É claro que tem situações e situações. Aí tem que avaliar um pouco o momento da tomada daquele crédito
da construção daquela garantia para ver se tem alguma outra estratégia por trás, que volta um pouco para a discussão da hipoteca versus aliança fiduciária, depende um pouco dos perfis e do momento do crédito também. E um imóvel que tem lá uma F preveniente, né, já constituída, o credor original pode optar em executar o imóvel sem a F, então ele vai ao judiciário e opta por executar o leilão. O que acontece com a F preveniente? Ela vai acabar preterida, é isso? Acho que ela fica suspensa, Não né, da entra, a mesma eficácia forma. não chega a gerar efeitos. E ela... Se eu baixar a F anterior, ela gera eficácia, né? Mas E aí o sobejo que houver está no leilão, não é dele, é isso? Aí você vai entrar naquela discussão, Ele né? tinha que ter uma CC... Ele vai dar aquela ação CF. falando, mas espera aí, você tem aquela garantia, cara. Por que você vai executar essa daqui? Então, já se abre um outro flanco de discussão. acho que é importante alguém aqui na sala, né, que está aqui com a gente hoje, tem algum questionamento? E o recarregamento de AF vale para o contrato de abertura de linha de crédito? Ou seja, acho que é indiferente, É né? indiferente, né? Que ele fala só é que tem que a questão da limitação, né? Que ele fala a limitação, ele traz A limitação, acho que do valor, né? Você não pode alterar o prazo. Prazo, data, Credor, última data, data, valor máximo e credor, né? Isso. Aí valor máximo que você fala que, olha, pode ter um índice de atualização, né? Então isso você pode colocar. O máximo do imóvel, o valor máximo atribuído ao imóvel. A garantia, a dívida. É o a valor dívida, máximo a da dívida. dívida, Então, né? esse Aí imóvel vai depois garantir você até vai... X. E o que é assim, do credor não pode ter alteração do credor, mas peraí. Não é bem isso, né? Porque você pode ter uma cessão do crédito, que aí o credor mudou, então assim, dá para fazer algumas coisas no meio, né? A lei só não quis. A lei não quis permitir, tipo, no fim do dia, muita coisa também foi para não permitir uma segunda IGG ou algum outro tipo de instituto transverso, né? E acho que vem muito no tema também O de mercado é acabar com criativo. Vai criar. O mercado é criativo. acabar com a ideia também de inovação, né? Tinha muito essa questão também é o principal, né? acho, né? Da inovação da dívida na medida que eu faço. A inovação é um medo de qualquer credor, né? Sem dúvida. Isso daí é um terror, assim. Então, isso é bem importante estar pacificado isso e evitar essas discussões. É um flanco a menos de contencioso que a gente tem. É isso, porque no fundo, a regra implícita, que é a principal, é o aditamento, né? Porque o que isso permite é tudo bem, vou aditar. Posso aditar, posso mudar a taxa, posso fazer isso. o que... Só não posso mudar a última parcela. Que, na verdade, deveria poder, né? Ou seja, o aditamento é inerente aos contratos, né? Mas A aí inovação seria um direito expresso. Se Mas eu aí quero inovar, provavelmente vai ser eu isso, novo. vai criar alguma Se eu não coisa quero inovar, eu não novo. Né? Vai Acho que criar poderia... alguma estratégia aí no contrato para tentar... Inovação implícita, os cartórios quiseram dizer que não. É. Mas tá bom. Bom, pessoal, acho que a gente bateu aqui a nossa programação, chegamos aqui às 11 horas, que era nosso comprometimento com vocês, de 1h30 de conversa e debates. Queria agradecer demais a presença do Ricardo, do Blasco, do professor Melim, muitíssimo obrigado. E coloco aí o microfone para vocês, aí, últimas considerações finais. E se alguém tiver mais uma consideração, alguma pergunta no chat, e a gente não conseguiu responder, a gente se compromete aí depois mandar o material para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite a todos os painelistas que estavam aqui comigo, bons amigos aí que estou revendo nessa casa que me acolheu por muitos anos. Eu acho que vai ter muito trabalho para os advogados, tem muita coisa aí por vir, e para o mercado a gente vê com bons olhos esse marco, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante aí numa projeção dos próximos anos para uma tomada de crédito mais segura, uma recuperação de crédito boa. Eu acho que tem muita coisa que vinha sendo discutida nos tribunais, que agora estão pacificadas em lei, e isso evita um pouco aí problemas na recuperação do crédito, que é um ponto importante aí para o fomento de crédito no Brasil. Eu também só agradecer pelo convite, é uma honra e é um aprendizado, porque a gente sempre ouve coisas e pensa coisas que nunca pensou. Então é isso, fico à disposição também. Bom dia a todos. Professor Melim? Eu também agradeço muito o convite, a oportunidade de participar com vocês todos aí que estudam bem a matéria e aplicam, discutem, debatem eficientemente esses procedimentos e dizer que, de fato, eu confio em que esse foi um marco muito importante, porque ele provém exatamente da experiência prática e das discussões no mercado, né? Com quem faz, com quem aplica, com quem põe em prática as execuções, e que é uma
uma grande confirmação e reconhecimento da eficiência do sistema registral brasileiro. É muito importante isso, porque, de fato, a operação do judiciário deixa muito a desejar, e ainda bem que nós temos um sistema que pode dar conta da execução dos créditos e da possibilidade de expansão e circulação efetiva dos créditos. Muito obrigado. Excelente, Mirim. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Eu queria também agradecer aqui, sempre um super grande aprendizado, né? Acho que a cada debate a gente brinca um pouco, a gente fez grupos, eu e o Ferrari debatendo bastante, aí nós fizemos alguns encontros aqui online para fazer debates, e a cada momento que a gente olha, lê e traz um tema, a gente tem aí uma ideia diferente, e assim, é muito bom compartilhar. Eu acredito muito nessa questão que a gente, todo mundo junto pensa melhor, né? A gente vai encontrando saídas. E aí depois eu conto do resultado desse caso lá de Correntina. Mas me parece que a gente vai conseguir seguir por edital. Vou dar uma olhada ainda. Mas, enfim, obrigada por todo mundo que veio aqui presencialmente. Obrigada ao pessoal que está online. Um prazer sempre. E a gente compartilha a apresentação depois e estamos aqui à disposição. Obrigado a todos. Obrigado à produção também.